Olá, boa noite, queridos amigos, irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos nessa oportunidade para o nosso Saber e Sentir. Esse programa que tem como objetivo trazer para todos nós um pouquinho de reflexão, uma pequena interiorização para trazermos um pouquinho de serenidade, de paz. Então vamos orar para que nós entremos numa sintonia melhor junto com a espiritualidade. Lembrando sempre que toda sintonia depende não apenas do pensamento e do aquietar-se, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou me concentrar. Na verdade, a gente vai se recolher. A concentração acontece na vida, na vivência dos objetivos que nós esposamos. Então, nós nos mantemos concentrados no nosso objetivo, naturalmente depois nós nos recolhemos para aquilo que nós queremos espiritualmente. Então vamos elevar o pensamento, buscar Jesus, nosso mestre amigo, procurando-lhe a figura veneranda, para que ela preencha toda a nossa mente e o nosso coração. Dessa forma, trazendo-nos a tranquilidade que precisamos para interiorizar, para refletir, para meditar. Sobretudo, para termos a coragem de mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando a todos, a partir desse instante. Assim seja. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro Busca e Acharás, né, que é do Espírito Emmanuel e André Luiz, e psicografia de Chico Xavier, aqui essa capa, né, mais antiga, e que nós iremos agora conversar. Hoje é o capítulo 5º, intitulado Anotações Preventivas. Isso quer dizer que são coisas que a gente faz para prevenir outras, né? Geralmente nas questões morais da nossa vida. Então o Emmanuel, André Luiz vai aqui conversar conosco. Retome seu dia, buscando olvidar as ocorrências infelizes da véspera. A casa protegida habitualmente promove faxinas pela manhã. Nós temos, né, um hábito bastante pernicioso, né, e que não é bom, de ficar remoendo as coisas, como diziam os meus avós, né? A gente ficar remoendo, ou seja, ruminando, né, trazendo de volta, mastigando aquilo de novo, as coisas que naturalmente vão nos acontecendo. E porque, na verdade, o nosso orgulho, ele não nos deixa acreditar, né, que nós podemos superar aquele óbice. Inclusive, que a gente não podia ter sofrido aquilo que sofreu, passado por aquela experiência, né, tendo aquela dificuldade, ter tido aquela dificuldade. Então, a gente precisa retomar o dia esquecendo, né? Claro que possivelmente virá na nossa memória, né, alguma coisa relacionada com aquilo que a gente vive, mas que aquilo não nos seja importante, que a gente não foque mudando rapidamente o pensamento, ou seja, fazendo uma faxina na nossa cabeça para que o nosso sentimento reaja melhor. Se alguém lhe fixou na mente como sendo um ponto enfermiço, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. Uma chaga do corpo exige recurso cicatrizante. Então, se alguém nos fez alguma coisa, né, que nos trouxe algo ruim, né, algo que a gente não fica recordando porque machucou, porque foi complicado, foi difícil. Então ele diz aqui para a gente envolver essa pessoa, né, aquela imagem, né, no bálsamo da prece. Porque se eu quero que uma ferida cicatrize, eu tenho que colocar nela um recurso que cicatrize ela. Eu não posso ficar remexendo a ferida, abrindo ela toda hora, ela vai sangrar e vai ficar ali. Então, geralmente, né, alguma coisa que alguém nos fez sensibilizou a nossa cabeça, né, ficou ali na nossa mente, mexeu com o nosso sentimento, mas a gente pode envolver essa pessoa, essas pessoas, aquela situação na prece.
envolva aquela situação na prece. Essa é uma prece, inclusive, que é atendida instantaneamente, imediatamente. Está lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pede em oração para corrigir um defeito, para mudar um pensamento, um sentimento ruim, Deus ajuda instantaneamente. Agora, se a gente usar a prece para reclamar dos outros, aí seguramente que isso não vai acontecer, né? Se eu uso a prece para ficar lamentando, reclamando das pessoas, não vai funcionar. Mas pedindo para esquecer uma ofensa, um mal que a gente guardou, que a gente não é perfeito, né? E o coração às vezes ele se sensibiliza com essas coisas, né, negativamente. Então isso a gente pode pedir. Isso vai funcionar. Deus ajuda sempre, sempre mesmo. A gente só mantém na alma algo ruim porque a gente quer. Nós somos inteiramente livres para escolher aquilo que a gente quer guardar ou não. A gente só guarda o que a gente quer. Então, não temos como ficar justificando as coisas, né? Ah, mas a pessoa não devia ter feito isso, ela não devia ter falado tal coisa. Dever não devia, mas tem a liberdade de fazê-lo, né? Tem livre-arbítrio. Tudo tem consequência, é claro, a pessoa vai responder por isso, mas é um problema dela. Como nós também respondemos pelo que fazemos. Lance boatos e injúrias ao cesto do esquecimento. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Então, quanto pior forem as coisas que nos aconteceram, mais ainda a gente tem que colocar no cesto do esquecimento. Às vezes a imagem demora, né, para a gente parar daquilo vir assim, rotineiramente à nossa mente, né, com certa frequência. Mas depois isso também para de vir. Esporadicamente a gente talvez lembre do fato, mas a gente deve colocar isso no esquecimento. Quando que a gente consegue fazer isso? Quando nós trabalhamos os sentimentos. Quando a gente trabalha conscientemente, né, e também emocionalmente aquela questão. Pedindo a Deus ajuda para jogar aquilo fora, mas também pedindo a Deus ajuda para ser melhor. Senhor, que eu me melhore, né, que eu adquira bons sentimentos de maneira a que eu não fique me lembrando, né, que eu não fique guardando impressões ruins, porque isso não está certo. Me ajuda, meu anjo da guarda. Podemos pedir muitas coisas ao anjo da guarda, e uma delas é essa: me ajude a vigiar, para que essas imagens não me perturbem, para que eu não guarde nada contra ninguém ou contra uma situação em si. A gente pode fazer isso. Abstenha-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Pois é, a gente tem um hábito muito pernicioso, que é o de ficar fazendo comentários das coisas ruins que acontecem na sociedade, das pessoas. Né? Ah, eu não estou fazendo nada demais, eu só estou comentando o fato. O fato aconteceu, não aconteceu? Sim, aconteceu, mas qual é a utilidade daquele comentário? Aquilo vai contribuir para ajudar alguém? Vai contribuir para melhorar a situação? Uma coisa é a gente narrar um fato para alguém para quem vamos pedir uma ajuda para resolver uma questão, mesmo que seja dos outros, para ajudar. Nunca para apenas simplesmente comentar. Né? Eu não sou melhor que ninguém, tenho bastante defeitos que eu ainda estou trabalhando, né? Mas às vezes minha mãe reclama que eu não comento nem os fatos que acontecem na família. Se acontece um fato na família dos meus irmãos, alguma coisa, e eu não comento, e a minha mãe fica brava. Depois, mas você não comentou nada, aconteceu tal coisa. Eu falei, mãe, eu falo, né, mãe, mas em que isso ia ajudar esse comentário? A senhora poderia fazer alguma coisa? Não. Então, está sabendo agora? Tá bom. Agora, esquece como eu também estou esquecendo. Deixe as pessoas terem a liberdade de fazer e sentirem, passarem por aquilo que elas precisarem. Por que eu tenho que saber de tudo? Por que eu tenho que guardar tudo dentro de mim? Por que eu tenho que encher minha cabeça de histórias? Então, eu não tenho esse hábito de fazer esses comentários, mas é uma coisa minha, né? E também não sou perfeito e erro em outras coisas, né? Mas a gente precisa aprender essa lição que ele fala aqui. Para que ficar entretendo-se com assuntos ruins? Roda de conversa para falar coisa ruim, só para comentar fatos. Vocês já perceberam que quando alguns de nós nos reunimos para conversar,
Daí 5 minutos a conversa já vira para um lado que não é mais útil, né? A gente precisa aprender a reconhecer isso, ou pede para mudar a conversa, ou sai, para que a gente não fique se intoxicando dessas impressões ruins que as rodas de conversas trazem. E eu ouvi outro dia um amigo falar, só mulheres se reunirem que elas começam. Eu falei, mulheres? Você esqueceu das rodas de amigos suas, né? Das rodas de amigo onde você já esteve e quantas conversas tiveram? E ele parou assim e falou assim, ixi, é verdade, hein? Os caras lá falam coisas assim também. Eu falei, então, é o ser humano. Somos nós humanos, independente do sexo, humanos, do gênero humano. O humano, onde se reúne, ele começa rapidamente, né? Nem todo mundo, mas naturalmente as conversas começam a ir para lá, para um lado que não é o melhor, né? Dissipe tentações no calor do trabalho. As aranhas não resistem ao esplendor em movimento, ao espanador em movimento. Ou seja, tem alguma coisa, né, que a gente tem por aquilo uma fraqueza, ou somos impulsionados a ficar pensando, a desejando alguma coisa que não seja bom, mas que significa para nós uma tentação dentro do nosso vício, da nossa imperfeição, das nossas paixões inferiores. Então a gente não deve se entreter com aquilo que estimula as nossas paixões inferiores. Então, né, ele fala, as aranhas não resistem ao espanador em movimento. Então, ou seja, a mente começa a encher de teias de aranha, né? Que vão entretendo, vão justificando a gente querer fazer isso, fazer aquilo, passemos o espanador, né? Tiremos as teias de aranha. Ou seja, evitemos ficar focado naquilo ou nas situações que podem nos levar a quedas. E o trabalho é um grande aliado disso. Trabalho no bem, trabalho profissional. Onde a gente estiver, a gente pode ser útil, desenvolver ações que vão ocupando não só o nosso tempo, as nossas energias, mas também higienizando a nossa mente, nosso espírito, a nossa atenção, para que a nossa mente, o nosso espírito, a nossa atenção fique voltado para aquilo que é o melhor, o mais elevado, e não aquelas coisas que podem levar a gente a cair, né, a entrar num buraco, num despenhadeiro. Ele continua aqui. Ganhe distância de ambientes que lhe incitem a alma à distorção e ao desequilíbrio. Não se lembraria você de banhar-se num pântano. Tem uma mensagem, inclusive, de Joana de Ângeles, né? Se eu não me engano, aqui a observação é no livro Vida Feliz. Ela diz assim, afaste de pessoas e lugares que podem te induzir à queda. Porque a gente, por enquanto, não tem ainda aquela resistência moral quando a gente tiver, não há problema nenhum. Não é o ambiente nem as pessoas que vão levar a gente à queda. Mas na situação que nós nos encontramos, os ambientes, determinados tipos de comportamento podem nos levar aos despenhadeiros do comportamento infeliz, né? Então, se a pessoa está deixando de beber, se ela não quer mais beber, ela se conscientizou, ela entendeu que a bebida não faz bem, né? Inclusive tem vários estudos da ciência atual ali que circulam, né? Dizendo que o álcool em nível nenhum, em dose nenhuma, ele é seguro, ele é sempre maléfico, mas é livre-arbítrio de cada um, né? Aí a pessoa então decidiu que ela não quer mais beber, ela entendeu que moralmente não é bom, que aquilo realmente faz mal em todos os sentidos, mas ela continua frequentando os ambientes que antigamente ela ia para beber. Onde tem bebida à vontade, onde tem amigos, pessoas que bebem. Alguém diria assim, mas é assim que eu vou ganhar força, resistir à tentação. Você tem certeza? Não vai ser assim. Primeiramente, é necessário, como nos ensina o venerando espírito Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, é necessária a contenção, para depois se fazer a transformação do desejo, da vontade, do sentimento. Primeiro, a contenção. Ela diz assim, você tem que se abster, né? O lugar é para cá, eu vou para cá, né? Por enquanto eu não posso ir nesses lugares, nesses ambientes, com aquelas pessoas, porque não estou julgando ninguém. Eu fiz uma opção por mim de não querer. Então eu não devo me expor àquilo que vai me levar de novo às quedas. Agora, os outros
eu tenho o direito de dar a eles, eu tenho que dar a eles o direito de serem o que quiser, dizia o Chico. Agora, a mim impor o dever de ser melhor. Então, eu decidi que eu não quero aquilo, então eu vou evitar o ambiente, vou evitar tudo aquilo que possa me fazer cair naquele sentido. A contenção. Depois eu vou trabalhando além da conscientização, aprendendo através do bem, da caridade, do amor, a ganhar recursos que sejam barreiras, que realmente me transformarão. E o sentimento renovado é uma barreira contra o vício, contra aquilo que pode fazer a gente cair. Evite comentários deprimentes. Você não serviria um bolo envenenado aos amigos, como nós comentamos há instantes atrás, né? Evitemos fazer comentários, né, que sejam deprimentes, negativos, seja a respeito das pessoas, de fatos que aconteceram, de situações, de personalidades, porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, ó, eu sou melhor que essas pessoas, eu faria diferente. Fica implícita essa ideia. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que a gente critica, censura, aponta o dedo, fica implícita a ideia de que a gente faria melhor. Por que eu vou divulgar, mas eu quero que todo mundo saiba essa notícia aqui? Para quê? Aquele que tiver que saber vai chegar até ele. E naturalmente hoje, como as informações correm, naturalmente as pessoas vão saber, mas que não seja por nós. Porque a gente vai alimentar, muitas vezes, aqueles sentimentos, aquelas revoltas, aquelas raivas dos outros, e somos corresponsáveis por isso. Então evitemos conversas deprimentes, comentários, verdade ou não. Não interessa se é verdade ou não é verdade. Ah, quer dizer que eu tenho que ficar cego? Não é cego, você vai ver, você vai ouvir, você vai perceber. Eu vou ver, vou ouvir, vou perceber. O problema é o que eu faço com isso. Não é ficar cego. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ver o bem em toda parte seria tolice, estupidez. Mas agora, propagar o mal, aí já é uma escolha. Então eu vou sim sempre ter senso crítico, senso de saber o que está certo e o que está errado. Mas nunca para divulgar, para comentar, nem para apontar o dedo. Resguardemos o coração nas fontes do bem. Pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem. Porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra as enfermidades e perturbação dos domínios da vida mental. Por quê? Porque tudo acontece primeiro aqui. Primeiro a gente pensa, primeiro a gente matuta aqui, né? Como diz o amigo. Ele é um matuto mesmo, né? Ele é uma pessoa assim que veio de uma região onde ele viveu como um matuto, assim. E ele fala assim, meu filho, a gente tem que matutar, não pode, tem que matutar aqui dentro, ó, matutar. Ele tem razão. A gente tem que pensar, refletir, para a gente poder dar um direcionamento bom a tudo que a gente ouve, né? E diz o Evangelho segundo o Espiritismo ainda também, citando o Evangelho, quando a gente for obrigado a falar sobre alguma coisa, atenue o máximo, diga o menos possível e atenue. Não acrescente pimenta, né? Como disse Maria Dolores certa feita, não acrescente uma gota de fel em almas já tão amargas. As pessoas não precisam do nosso julgamento, da nossa censura, da nossa condenação. Elas já estão amarguradas no engano, como nós também. Então, evitemos de fazer isso, porque isso é saúde. E aí, para isso, ele diz assim, que a gente tem que resguardar o coração nas fontes do bem, pensando bem, falando bem, agindo bem, servindo a todos. Olha que receita maravilhosa do Espírito Emmanuel, né? Pensar, sentir, agir, né? E servir no bem. Nesse sentido, a gente vai, então, se preservar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, de carregar em nós o mal. Então, vamos, nesse momento, aproveitar o clima sereno, doce e amorável que se formou pelas reflexões. Vamos pensar em Jesus, mais uma vez, e sentir a emanação que vem dele, esse frescor que vai tomando conta de nós.
diluindo as ardências da nossa alma, colocando no lugar força, determinação, aclarando a nossa mente, tirando aqueles miasmas, aquelas impressões negativas, esse frescor, essa brisa que vem do Senhor, vai nos purificando, deixando-nos a alma leve, o coração sereno, tranquilos. Recebamos essas impressões de Jesus, seja qual for a dificuldade que possamos estar enfrentando. Recebamos essas impressões amorosas, doces, calorosas, para que elas nos aqueçam, especialmente aquelas regiões engeladas de nossa alma, onde tilintando-os de frio, dos frios da intemperança, da raiva, de outros sentimentos menos felizes, e assim nos sentindo renovados, purificados desses sentimentos, dessas impressões. E assim, agradecemos e dizemos: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.